Salve, salve terceirão, Colégio Andrade, professor Wagner com vocês nessa segunda semana de quarentena. Nós vamos fazer a nossa aula de hoje a partir da página 24, tá bom? E nós vamos trabalhar os sociólogos brasileiros. Então isso é muito bom, é muito importante, né, já que a sociologia, assim como as outras ciências também, né, a gente costuma reforçar, valorizando sempre, né, aquilo que vem da Europa, aquilo que vem dos Estados Unidos e outras potências. E aí às vezes a gente deixa de lado a nossa cultura. Então, nessa aula a gente vai poder conhecer os principais nomes da sociologia no Brasil. Então, a análise, né, do que é o nosso povo, a formação do povo brasileiro, né, os principais conceitos que eles trabalharam. Isso permite a gente compreender, entender melhor quem somos enquanto povo, o que é ser brasileiro. Vamos lá? Então, principais sociólogos brasileiros, nós começamos com essa personalidade chamada Gilberto Freire, que tem a sua principal obra, Casa Grande e Senzala. Então, o Gilberto Freire, ele trabalha conceitos importantes, como o conceito de democracia racial. Então, na visão do Gilberto Freire, né, o nosso país, apesar de ter começado, né, como um conflito entre as culturas, né, já que a nossa base étnica é justamente a base indígena, né, a europeia, por meio dos nossos colonizadores, os portugueses, e a base negra, né, dos escravos, que remete aos escravos. Houve uma relação entre essas culturas, apesar de conflituosa no primeiro momento. Aconteceu a miscigenação, né, que é a mistura entre essas etnias, e também aconteceu o sincretismo religioso, né, a mistura de componentes religiosos diferentes que deram origem a novas religiões. Então, na visão de Gilberto Freire, o fato de chegarmos a uma lei que considera todos iguais perante ela, na visão dele, nós alcançamos um alto nível, um alto grau de humanidade, que ele chama de democratização racial. Esse conceito raça na sociologia é até um conceito questionável, né? Porque, na verdade, no fundo, não temos várias raças entre os seres humanos. Raça negra, raça branca, raça indígena, raça europeia, amarela, enfim. Nós temos uma única espécie, que é ser humano. Então o conceito mais adequado a ser utilizado, na verdade, é etnia, e não raças. Tá bom? Mas na visão dele é isso, democracia racial. Então, por exemplo, nós temos o candomblé, né? Nós temos essas religiões de cunho afro, que são, na verdade, a miscigenação, a mistura que existiu entre vários componentes indígenas, católicos e da própria religião negra, que deu origem a essas novas religiões, tá? Como, por exemplo, né, o candomblé. Outro que merece destaque é Sérgio Buarque de Holanda, tá? Que esse daqui, inclusive, né, é pai do grande cantor, do grande músico, né, da MPB, da música popular brasileira, Chico Buarque de Holanda. Então, ele cria esses conceitos, como o conceito, por exemplo, do homem cordial, né? O brasileiro é esse homem cordial na visão dele, que em determinados momentos, né, ele é pacífico a ponto de ser passivo, de aceitar as coisas calado, muitas vezes. Então essa cordialidade, por um lado, ela pode ser boa, né, positiva, otimista, mas por outro, ela também pode ser negativa na visão dele. Quando se aceita de uma maneira
muito passivo o que está acontecendo, né? O ser pacífico se degenera a ponto de se tornar ser passivo, de aceitar as coisas calados, de não fazer valer os seus direitos. Então esse é um conceito trazido por Sérgio Buarque de Holanda. É claro que, né, olhando por esse prisma otimista, positiva, a hospitalidade, a generosidade, a cordialidade são virtudes, porque o Brasil, por exemplo, é um país que abriga grande parte do mundo inteiro. Nós temos colônias, né, de japoneses, de espanhóis, de italianos, né, de chineses. Então, quando o mundo esteve em guerra, o Brasil se tornou, né, o lugar para ir, para reconstruir vidas. Então, esse estar de braços abertos a quem vem de fora é uma característica boa do nosso povo. Contudo, também temos que não deixar de mencionar que essa cordialidade também vai até a página 2. Porque quando são etnias que vêm de países, né, mais desenvolvidos do que o nosso, costumam ser acolhidos com uma cordialidade, hospitalidade, generosidade maior. Agora, quando são pessoas, etnias de países às vezes até menos desenvolvidos do que o nosso, vem da África, vem de outros irmãos aqui da América Latina, e aí nem sempre eles são recebidos com essa cordialidade, hospitalidade, generosidade. Acontece até o contrário, né? São vistos como aqueles que vêm tirar os nossos empregos, e aí a xenofobia fala mais alto do que essa cordialidade, hospitalidade, generosidade que deveria vigorar independente da pessoa que está vindo. Então ele trabalha esses conceitos na obra Raízes do Brasil. E aí, a partir de Gilberto Freire e Sérgio Buarque de Holanda, você já tem condições de responder as páginas 26 e 27. Terceirão, Herbert José de Souza, né, mais conhecido como o Betinho. Então, essa personalidade merece destaque como um grande nome da sociologia, tá bom? Porque no nosso país, na época que ele viveu, uma época onde o Brasil estava no mapa da fome. Então ele encabeçou ações com o objetivo de diminuir essa desigualdade, diminuir esse grau de exclusão das pessoas. Então ele fez parte de um grupo chamado Ação Popular, né, que tinha esse anseio, esse objetivo de trazer o socialismo para o Brasil, tá? Justamente com esse objetivo de tornar o Brasil um país mais igual, um país mais justo, mais fraterno. Então ele viveu na época da ditadura, né, e foi um desses sociólogos que foram exilados. Então vários dos nomes que nós estamos citando aqui, né, que são considerados grandes nomes da sociologia, fundadores até mesmo, eles viveram nesse período da ditadura, onde, pelo simples fato de serem sociólogos, eles ou foram aposentados compulsoriamente ou foram exilados, tiveram que viver fora do Brasil, porque eram vistos como uma ameaça ao sistema, porque faziam críticas ao autoritarismo vivido na época, né, críticas à censura. Então foram nomes censurados, que para o Brasil não prestava, mas chegavam em outras nações, eram acolhidos e iam lecionar nas melhores universidades do mundo. Cambridge, Oxford, né? Enfim. Uma das ações que merece destaque do Betinho é a Ação da Cidadania contra a Fome, do ano de 1993. Por causa dessa ação, né, de arrecadação de alimentos, de fazer todo um trabalho contra a fome, um trabalho de denúncia de situações subhumanas, ele foi indicado ao Nobel da Paz em 1994. O Herbert José de Souza, o Betinho, ele tinha uma doença, né, que era a hemofilia, que o obrigava, né, semanalmente a fazer hemodiálise. E nessa época, numa dessas hemodiálises, ele acabou contraindo o vírus do HIV e faleceu em decorrência dessa doença.
ele também teve dois irmãos, né, muito famosos na história do nosso país. O cartunista Enfio, que foi o responsável por esse slogan, né, diretas já, para as pessoas, foi um movimento muito forte, né, com o objetivo de redemocratizar o país, de lutar contra a ditadura, de fazer manifestações, protestos com esse objetivo, né, que as pessoas voltassem a ter o direito de eleger os seus representantes. E o Chico Mário também, um grande músico, onde ambos, infelizmente, faleceram muito jovens em decorrência do HIV também, né, que foi uma doença que ainda é uma doença que não tem cura, mas que está mais controlada, né, que tem remédios hoje que fazem a pessoa ter uma vida mais normal do que na época onde era uma doença praticamente fatal, letal, que levava a pessoa ao óbito de uma maneira muito rápida. Então, o Betinho é um grande nome da sociologia também, que merece o nosso destaque. Florestan Fernandes, tá, considerado um dos fundadores da sociologia do nosso país, né, fundador da sociologia crítica, inclusive. Né? Por que crítica? Porque aquele conceito de Gilberto Freire que foi construído, que o nosso país, né, chegou a um alto nível, a um alto grau de maior igualdade entre as pessoas, né, por causa da miscigenação, por causa do sincretismo, democracia racial, ele vai ser um crítico desse conceito. Porque a partir do momento que o capitalismo se implanta no nosso país, ele recebeu forte influência, né, do marxismo, o Florestan Fernandes, ele vai dizer que a sociedade foi dividida em classes, onde nas classes inferiores, nas classes menos abastadas, sempre está a figura do indígena, a figura do negro. Então ele vai dizer que esse conceito de democracia racial, na verdade, não aconteceu de fato. Porque a partir do momento que acabou a escravidão, os negros não foram devidamente ressarcidos, de acordo com Florestan Fernandes. Porque numa sociedade capitalista há muita desigualdade. E, por exemplo, a questão que não foi feita a reforma agrária, né, a distribuição de terras para que os negros pudessem trabalhar nessa terra, eles não foram devidamente assimilados pelo mercado de trabalho da época, mas pelo contrário, foram excluídos. Né? Por isso a ocupação dos morros, né, eles foram colocados para a periferia. Então tudo isso nessa obra, Florestan Fernandes faz essa crítica. Então a principal tese dele é essa, a integração do negro na sociedade de classes. Então como foi difícil, e como é difícil, né, você falar de democracia racial, com os negros, a grande parte dele não integrados ao mercado de trabalho, não tendo a oportunidade de estudar. Por isso que hoje essa política de cotas de negros nas universidades é tão importante, com o objetivo de permitir que essa classe em específico, essa etnia, tenha oportunidade de estudar e melhorarem de vida, porque a educação é o único caminho honesto, de fato, para a pessoa progredir, para a pessoa evoluir na vida. Então o abismo só vai diminuir, a maior dignidade só vai chegar quando as pessoas tiverem também oportunidades mais iguais para se desenvolver. Então é esse questionamento que Florestan Fernandes faz, né, na sua sociologia, na sua obra, na sua crítica, na sua sociologia crítica. Ottaviani, um outro grande nome importante na sociologia, tá? Foi discípulo, né, de Florestan Fernandes, que nós trabalhamos, juntamente com aquele que é considerado o príncipe da sociologia no Brasil, Fernando Henrique Cardoso, FHC, né, que merece também aqui que mencionemos o nome dele como o nome da sociologia, né, o Fernando Henrique Cardoso, que foi nosso presidente por 2 mandatos. Que pena que, enquanto presidente, existem algumas críticas com relação à figura dele, sendo um sociólogo, porque ele é considerado aí o príncipe da sociologia, mas ao mesmo tempo
enquanto presidente, ele disse que era para esquecer tudo aquilo que ele ensinou, né, de sociologia, que não era possível ser presidente e ser sociólogo ao mesmo tempo, que era para esquecer tudo aquilo que ele escreveu de sociologia. Na época, houve aprovação para que a sociologia fosse uma disciplina obrigatória no ensino básico, e ele também foi contra, alegando, né, ele vetou esse projeto, alegando que não havia profissionais suficientes para dar conta a essa demanda. Então isso acabou um pouco que manchando a imagem, a figura do presidente Fernando Henrique Cardoso com relação à relação dele com a sociologia. Bom, vamos voltar aqui para o Ottaviani, depois de abrir esse parênteses. Os principais temas sociológicos que ele trabalha é a questão racial, a questão da globalização, tá? Na época da ditadura ele foi aposentado compulsoriamente pelo sistema, pelo regime, como nós falamos, né? Na época da ditadura, esses grandes nomes da sociologia foram perseguidos pelo sistema, foram exilados, foram aposentados compulsoriamente, como no caso de Ottaviani. Ele foi contrário à privatização das universidades públicas, que aconteceu, né, na época dos governos de Fernando Henrique Cardoso, onde ele criticou isso justamente porque a educação ela tem que ser algo acessível a todos, não privilégio de um pequeno grupo, principalmente no que se refere ao ensino público. A globalização, com relação ao tema globalização, ele desenvolveu essa ideia, né, de que muitas vezes a globalização ela favorece os interesses de algumas nações, como os Estados Unidos, por exemplo, e acaba aumentando o abismo que existe entre ricos e pobres e a questão do terrorismo, justamente por valorizar e favorecer algumas nações em específico, como o caso dos Estados Unidos. A sua sociologia foi voltada a uma crítica a essa nação, aos Estados Unidos, né, que ele vai dizer que os Estados Unidos praticam muitas vezes o terrorismo de Estado. Para favorecer os seus interesses, ele acaba muitas vezes interferindo nas políticas dos outros países, promovendo golpes contra governos democraticamente eleitos, muitas vezes. Então é interessante essa crítica que ele faz, né, porque na época da ditadura mesmo, os Estados Unidos chegou a financiar, né, as ditaduras militares na América, né, no México, no Chile, na Argentina, no próprio Brasil, com esse objetivo, né, de impedir, por exemplo, que o comunismo crescesse no nosso continente. E isso não só na época da ditadura, mas em vários momentos da história, inclusive atualmente, os Estados Unidos, quando é um governo que não interessa favorecer economicamente a eles costumam interferir nessa política desse país, na justiça desse país, para que nomes que de repente não favoreçam seus interesses sejam eliminados da competição ao poder. E aí podemos, por fim, tá, fazer a nossa lição de casa, tá bom, terceirão? Páginas 30 a 36, quero todos os exercícios, tanto exercícios dissertativos quanto de múltipla escolha. Façam, se tiverem dúvidas, enviem lá para o e-mail da escola, vai ser repassado a mim, Colégio Andrade. Muito obrigado então, terceirão, bons estudos, um bom fim de quarentena e muito em breve estaremos juntos presencialmente. Tá bom, terceirão? Beijão no coração de vocês. Até a próxima. Tchau.